Moçadinha, a gente estava conversando sobre o ciclo do carbono e é impossível separar o ciclo do carbono do ciclo do oxigênio, como vocês vão ver. Primeiramente, qual é a importância do oxigênio para os seres vivos? O oxigênio, ele entra na composição de várias moléculas orgânicas, claro, né, que não todas. Pega, por exemplo, o metano e ele não tem oxigênio na composição. Entretanto, as moléculas orgânicas que participam dos seres vivos, basicamente, gente, elas têm oxigênio na composição. Tu pega os glicídios, os carboidratos, fórmula geral, CXH2OY, então tem oxigênio. Tu pega, por exemplo, os lipídios, a maioria deles, derivados de ácidos graxos, ácidos carboxílicos, de cadeia hidrocarbonada longa, então tem oxigênio. Tu pega proteínas, que são feitas de aminoácidos, tem um grupo amina, tem um grupo ácido carboxílico, que tem oxigênio, e aí reticências, né? Além disso, claro, o oxigênio forma o O2, fundamental para a respiração aeróbica. Principal reservatório de oxigênio no planeta é a atmosfera, 21% da atmosfera da Terra é oxigênio, e esse oxigênio ele vai reagir com moléculas orgânicas, como por exemplo a glicose, através do processo de expiração celular, e aí, moçada, você vai produzir CO2 mais água, que são compostos inorgânicos, né? CO2 mais água, que são lá moléculas inorgânicas. Quem é mesmo que vai respirar? Todo mundo respira, né? Então, produtores expiram, consumidores expiram, decompositores expiram. No segundo momento, CO2 mais água, através da fotossíntese, só quem faz fotossíntese são os produtores, vai formar glicose e oxigênio. Ou seja, é o mesmo ciclo do carbono. Oxigênio mais moléculas orgânicas via respiração, produzindo CO2 e água inorgânicos, CO2 e água inorgânicos através da fotossíntese, formando lá moléculas orgânicas de oxigênio. Inclusive, a gente lembra que todo o O2 da atmosfera vem da fotossíntese, né? A gente lembra lá das aulas de origem da vida, que na atmosfera primitiva, antes de haver seres vivos, não tinha O2, né? O O2 só vai aparecer na atmosfera quando surge a fotossíntese. Na fotossíntese tem aquela etapa, fotólise da água, que quebra a água e libera oxigênio, e o oxigênio aparece. Só que além disso aqui, que é o ciclo do carbono, tem outro detalhe no ciclo do oxigênio, é que o O2 pode formar O3 ozônio, e o ozônio O3 pode formar O2. Ou seja, falar do ciclo do oxigênio é lembrar da formação de ozônio. O oxigênio reage com um catalisador chamado terceiro corpo. Esse terceiro corpo vai ser o catalisador aqui nessa reação. E aí ele vai produzir ozônio e, claro, né, o terceiro corpo liberado de novo. Quando você fala nesse terceiro corpo, nesse catalisador, normalmente o próprio ozônio, né? De modo que o ozônio catalisa a formação de mais ozônio. Isso aqui, mão dupla, né? Tanto oxigênio pode formar ozônio, como ozônio pode formar oxigênio. E, gente, nós vamos ter na Terra uma camada de ozônio protegendo a Terra contra a radiação ultravioleta. Como é mesmo que a camada de ozônio protege a Terra contra a radiação ultravioleta? Simples, né? Uma vez que você joga raios ultravioleta, o ozônio absorve os raios ultravioleta e volta a ser oxigênio. Aí produz ozônio de novo. Aí o ozônio absorve os raios ultravioleta e volta a ser oxigênio. E aí forma ozônio de novo. De modo que o ozônio ele é capaz de absorver a radiação ultravioleta. Quando isso acontece, ele volta a formar oxigênio e esse processo se repete o tempo inteiro, né? Então, do ozônio para o oxigênio, absorve-se radiação ultravioleta, né? Impede que a radiação ultravioleta chegue na Terra, o ozônio forma O2 novamente. Camada de ozônio está localizada numa camada da atmosfera chamada de estratosfera. Estratosfera lá entre 15 e
40 quilômetros de altitude, ou seja, lá longe, né? Essa camada de ozônio, ela pode ser chamada de ozonosfera. Então, a ozonosfera, a camada de ozônio localizada na estratosfera, é assim, né? Quando você fala em camadas da atmosfera, claro que vocês vão estudar isso aí lá em geografia, eu vou fazer aqui apenas uma observação. Nós temos a troposfera. Troposfera é a primeira delas, é a camada que está mais próxima do solo. Troposfera, camada mais próxima do solo, ela vai mais ou menos até os 15 quilômetros de altitude. E cara, nós temos lá a estratosfera, que vai ser a segunda camada a partir do solo, e ela vai então de 15 a mais ou menos 40 quilômetros de altitude na brincadeira. Então, só cuidado aí com essa nomenclatura, que apesar de ela ser utilizada normalmente nas questões de geografia, de vez em quando alguém vai lá nas questões de biologia e utiliza essa nomenclatura. Inclusive, tem um detalhe interessante, né? É que o ozônio, ele é ruim, mas é bom. O ozônio é bom lá na estratosfera, lá na camada de ozônio, porque isso aqui vai proteger contra raios ultravioleta. Ou seja, muito legal, a bendita lá da camada de ozônio protege contra raios ultravioleta. Entretanto, o ozônio é legal, gente, lá em cima. Entre 15 e 40 quilômetros de altitude, o ozônio ele é bacana para proteger contra raios ultravioleta. Entretanto, ao nível do mar, na troposfera, o ozônio já não é tão interessante, porque o ozônio ele é tóxico para os seres vivos. De maneira que a observação super importante que na troposfera, ou seja, naquela camada da atmosfera mais próximo do solo até 15 quilômetros, o ozônio ele é considerado um poluente, então ele acaba sendo formado devido a algumas reações químicas típicas lá da poluição, como por exemplo a queima de combustíveis fósseis. E cara, nessa brincadeira de você produzir ozônio, a gente vai ter que o ozônio, ele causa alguns problemas de saúde. Ele vai lá e causa dificuldades respiratórias. Ele causa ardência, irritação nos olhos. Em outras palavras, se tivesse ozônio bem aí onde você está, assistindo agora lá o vídeo, você estaria incomodado. Você estaria lá com dificuldade de respirar, você estaria lá com os olhos ardendo, ou seja, ozônio é bom, ozônio é ruim? Depende. O ozônio na troposfera, o ozônio ele é considerado um poluente, problemas de saúde para gente. Na troposfera, camada da atmosfera mais próxima do solo, onde você vive, e ele é bacana na estratosfera, né? Então, lá na estratosfera, lá em cima, caramba, 15 a 40 quilômetros de altitude, é legal, né? Porque ele protege lá contra raios ultravioleta. Certa vez, moçada, a gente conversando sobre pele, conversando que a melanina protege contra os raios ultravioleta, a gente conversou um pouquinho sobre os raios ultravioleta com vocês. De modo que a gente conversa de novo sobre os raios ultravioleta. Então, não estranhe, talvez algumas pessoas lembrem de aulas passadas de eu ter falado disso, mas a gente vai lá e faz questão de lembrar dos 3 tipos de raios ultravioleta e o que é que cada um deles pode causar de problema para você. Número 1, né, moçada? Nós temos lá os raios UVA. Gente, os raios UVA, eles são 99% dos raios ultravioleta que atingem a Terra. Esses aqui, eles são pouco bloqueados pela camada de ozônio. Eles são naturalmente pouco bloqueados pela camada de ozônio. São esses aqui que estão relacionados ao aquecimento da Terra, né? É aquela parada de que os raios ultravioleta batem no chão e quando eles voltam como infravermelho, como calor para poder aquecer a Terra.
aquele episódio do efeito estufa, né? Então os gases de efeito estufa não deixam o calor do Sol passar. Quem passa é a radiação ultravioleta tipo A, pouco bloqueado pela camada de ozônio. Quando a radiação ultravioleta bate no chão, ela volta como raios infravermelho calor e vai acabar aquecendo a Terra. Você tem que os raios UVA, eles aparecem durante o ano todo. E, gente, são os que entram mais fundo na pele da gente. Nesse caso, eles vão até a derme. E eles podem causar problemas, como, por exemplo, câncer de pele. Lembrando que todo câncer tem origem em mutações. Então, mutações que levam ao câncer de pele e fotoenvelhecimento, né? Para quem não lembra, raios UVA envelhecem a pele, né? Para quem não lembra, se você pegar sol demais, você vai ficar cheio de ruga, cheio de pelanca, né? O que acontece é que os raios ultravioleta, eles vão destruir duas proteínas localizadas na derme. Colágeno, que é quem dá firmeza para a pele. Elastina, que é quem dá elasticidade para a pele. De maneira que, no que os raios ultravioleta tipo A destroem o colágeno, a pele perde firmeza, começa a enrugar. No que os raios ultravioleta tipo A destroem elastina, a pele perde elasticidade, começa a enrugar. Daí, moçada, no Brasil, na maior parte do Brasil, localizado em regiões tropicais, muito sol, protetor solar não é só pro dia da praia, né? Botou o dedo mindinho fora de casa, é bom você colocar protetor solar, se você quiser manter a beleza da sua cutis, se você quiser manter sua pele sedosa de bebê intacta. E lembrando que quem tem pele preta não precisa se preocupar tanto, né? Porque tem uma proteção natural contra a radiação ultravioleta, que é a melanina. Tanto é que pessoas de pele preta envelhecem menos, né? Tem um protetor solar natural, que é a melanina. Pessoas de pele branca envelhecem mais, né? Exatamente porque não tem tanta melanina para se proteger contra esse efeito. Tem os raios ultravioleta tipo A, tem os raios ultravioleta tipo B. Os raios UVB, eles são 1% dos raios ultravioleta que atingem a Terra. Opa, aqui já é diferente, né? Eles, apenas 1%, é porque eles são bastante bloqueados, eles são muito bloqueados pela camada de ozônio. Ou seja, camada de ozônio não bloqueia muito bem os raios UVA, mas a camada de ozônio bloqueia muito bem os raios UVB aqui na parada. Lembrando ainda com vocês que os raios UVB, eles aparecem somente, gente, no verão, o que quer dizer aqui em Fortaleza, onde eu moro, no ano inteiro, né? Esse comentário do verão é em lugares onde você tem as 4 estações do ano bem definidas, mas como a maior parte do Brasil está localizado na região equatorial, próximo da linha do Equador, Brasil, país tropical, abençoado por Deus e etc e tal, você vai ter, moçada, radiação ultravioleta tipo B o ano todo. Você tem pessoas lá que os raios UVB, eles entram menos fundo na pele. Quando eu falo que eles entram menos fundo na pele, eles só vão até a epiderme. Ou seja, enquanto o UVA aparece o ano todo, o UVB só no verão. Enquanto o UVA ele entra mais fundo, ele vai até a derme. O UVB ele entra menos fundo, ele entra somente até a epiderme. Cuidado, que apesar dos raios ultravioleta tipo B apresentarem um poder de penetração menor, eles, moçada, são mais agressivos do que os UVA. Eles entram menos, mas eles são mais agressivos. Eles, moçada, também podem causar câncer de pele. São os responsáveis por queimaduras de sol. Então você vai para a praia, pegar aquele bronze, ficar da cor do verão, para poder seduzir o seu crush. Erra no ponto, ao invés de bronzeado ficou queimado, culpa dos raios ultravioleta, tipo B.
Os raios ultravioleta tipo B, eles causam lesões na retina, inclusive podendo causar cegueira, né? Daí quando você for pra praia, não esqueça seus óculos escuros elegantes, para além de ficar bonito na selfie, para poder seduzir o crush, você, moçada, proteger sua visão, né? Daí, né, piloto tá sempre lá com óculos escuros, porque piloto tá lá no avião, perto do sol, pega mais radiação ultravioleta tipo B. O risco de cegueira dele é maior. Daí, pega, por exemplo, agricultores, né, que às vezes trabalham lá de sol a sol, sem uma proteção adequada, né, para os olhos, muitos deles ficam cegos quando vão ficando mais velhos. Né, vai ficando cego por quê? De tanto pegar sol no olho, radiação ultravioleta tipo B acaba danificando a retina. Você tem, moçada, lá que os raios UVB, eles causam a morte de micro-organismos, como é o caso do fitoplâncton. Muitos problemas, entretanto, lembrando de dois aspectos positivos dos raios ultravioleta tipo B. São eles que vão te deixar bronzeado, da cor do verão, e são eles que vão ativar a vitamina D. Daí quem mora em regiões temperadas, onde você tem as 4 estações do ano bem definidas, na época do verão, é bom você aproveitar para pegar bastante sol, para poder dar uma ativada lá na vitamina D. Ainda tem, gente, os raios ultravioleta tipo C. Os raios ultravioleta tipo C não chegam na Terra. Ainda bem que eles são os mais agressivos de todos. Eles não atingem a Terra, eles não chegam na Terra, eles são completamente bloqueados pela camada de ozônio. Ufa! Ainda bem. Ainda bem que eles são completamente bloqueados pela camada de ozônio, que não sei se alguém notou, mas a agressividade da radiação ultravioleta é inversamente proporcional ao poder de penetração. Os raios UVA são os que vão mais fundo, mas eles são os menos agressivos. Os UVB, eles já não entram tão fundo, mas eles são mais agressivos. E os raios UVC, eles não conseguem atravessar nem a camada de ozônio. O poder de penetração deles é muito pequenininho, não consegue nem passar pela camada de ozônio. Entretanto, eles são os mais agressivos de todos. Ainda bem que eles não conseguem atravessar a camada de ozônio, senão a gente já estaria lascado. Sendo que os raios UVC não passam, que a camada de ozônio não deixa, né? Entretanto, em 1985, a moçada vai lá e descobre, gente, buracos na camada de ozônio. Esses buracos na camada de ozônio, exatamente, gente, localizados principalmente nas regiões polares. E logo, gente, a galera associou os buracos na camada de ozônio a substâncias químicas chamadas de clorofluorcarbonos, CFCs. Ora, os CFCs, os clorofluorcarbonos, eles são substâncias muito utilizadas na indústria de refrigeração. Então eles são usados, né, como gás para refrigeração. Se você já viu as costas de uma geladeira, atrás da geladeira tem uma tubulação, nessa tubulação passa um gás, né? Esse gás é exatamente o gás que vai fazer a geladeira resfriar. Antigamente, o gás de geladeira era CFC aqui na parada. Então, utilizado em refrigeração. Ele também era utilizado como propelente de aerosol. Tudo bem? Em português, em latas de spray. De laque a desodorante, passando por tinta de pichador, né? Numa lata de spray, tem um gás e um líquido misturados sob pressão. Quando você aperta o botãozinho de spray, tem aquela válvulazinha, mistura o gás com o líquido e sai o jatinho de spray na parada. Antigamente, né, o que você tinha lá dentro da lata de spray era o CFC.
Você até consegue perceber isso, né? Quando você aperta a lata de spray, às vezes ela esfria. Propriedade que o CFC tem de lidar com temperatura. Por isso que ele é usado em refrigeração. Então, em 1985, a moçada descobre os buracos na camada de ozônio. Logo, logo a galera percebe que tem a ver com o CFC, gás utilizado em refrigeração, propelente de aerosol, e os buracos na camada de ozônio, basicamente nas regiões polares. No que alguém vai lá e briga comigo, com toda a razão do mundo. Por que que os buracos na camada de ozônio são maiores nos polos? Afinal de contas, lá nas regiões polares, por exemplo, na Antártida, ninguém usa refrigerador, nem precisa, né, usar geladeira na Antártida. Né? Pinguins acho que não precisam lá de geladeira. Pinguins também não usam aerosóis, porque não tem, bem dizer, ninguém morando na Antártida, né? Então não tem pessoas. Qual é o sentido? Inclusive, o mais estranho é que o buraco na camada de ozônio do hemisfério sul da Antártida, ela é muito maior do que do hemisfério norte, na região ártico. Isso aí parece meio estranho, porque se você pega o mapa do planeta, o hemisfério norte, ele tem muito mais continente, ele é muito mais povoado, tem muito mais pessoas, ele é muito mais industrializado. Ora, com mais áreas continentais, com mais pessoas, maior industrialização, você vai ter mais geladeira, você vai ter mais gente usando aerosol, o que quer dizer que faria mais sentido o buraco na camada de ozônio do hemisfério norte, no Ártico, ser maior. Mas o buraco na camada de ozônio é maior no hemisfério sul. Ele é maior na Antártida. E é porque o hemisfério sul, ele é praticamente oceano. Então você tem menos pessoas, ele é menos industrializado. Então você vai ter, nesse caso lá, menos geladeira, aerosol e etc. E o que é que explica os buracos na camada de ozônio serem maiores nas regiões polares, especialmente na região do Polo Sul, no hemisfério sul, na Antártida? Opa, a observação aqui. Ventos de grande altitude, eles levam os CFCs aos polos. Isso quer dizer que eu uso o meu desodorante com CFC aqui em Fortaleza. CFC sobe, ventos de grande altitude vão levar lá para a região da Antártida e acaba concentrando lá. Então explica por que que você tem nos polos, mas não explica por que que o buraco na camada de ozônio ele é maior no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Lembrem que oxigênio e ozônio estão sempre um virando o outro, né? O2 forma O3, O3 forma O2 e aí vai. Entretanto, para você pegar oxigênio e formar ozônio, o frio atrapalha isso. O frio atrapalha, baixas temperaturas dificultam a transformação de O2 em O3. E isso explica por que que o buraco na camada de ozônio é maior no hemisfério sul. O Polo Sul é muito mais frio que o Polo Norte. Então, os buracos lá na camada de ozônio, eles são maiores no Polo Sul, no hemisfério sul, lá na Antártida. Apesar do hemisfério sul ser menos povoado, ser menos populoso, ter menos pessoas lá no hemisfério sul, e apesar do hemisfério sul ser menos industrializado, com menos refrigeradores, com menos aerosóis. Mas o diacho lá do hemisfério sul, o Polo Sul é mais frio. Então os buracos na camada de ozônio são maiores no hemisfério sul, no Polo Sul, na Antártida, porque a Antártida é muito mais fria que a região ártico e baixas temperaturas, T maiúsculo, temperaturas dificultam a renovação do ozônio, dificultam a produção do ozônio aqui na brincadeira. Ou seja, mais uma vez, tá, apesar do hemisfério sul ter menos pessoas, apesar dele ser menos industrializado, os buracos na camada de ozônio são maiores no hemisfério sul, no Polo Sul, na Antártida, porque é mais frio. As baixas temperaturas vão dificultar a renovação do ozônio. Isso ajuda a explicar porque que o buraco é maior nos polos. E ajuda a explicar porque que é maior no Polo Sul, porque o Polo Sul é mais frio do que o Polo Norte. A gente, pessoas, descobriu então os buracos na camada de ozônio em 1985,
E, gente, já em 1987, a galera conseguiu ser rápida. Dessa vez, a galera assina um documento que ficou conhecido com o nome de Protocolo de Montreal, onde o Protocolo de Montreal, ele preconiza a abolição do uso de CFCs. Só foi rápido desse jeito, porque você tem um substituto tranquilo para os CFCs, aqui nesse caso. CFCs, eles são os clorofluorcarbonos, sendo que na fórmula do CFC, quem é agressivo para a camada de ozônio é o cloro. Então, a gente vai deixar de usar o CFC e vai substituir por outros gases, como o HFC. HFC, os hidrofluorcarbonos. Mais caro? Ok, mas não faz tanta diferença assim. E o resultado nessa brincadeira, que a gente deixa de usar o CFC, que tem cloro, passa a utilizar o HFC, que não tem cloro aqui na brincadeira, e ele já não vai ser agressivo, uma vez que é o cloro do CFC quem agride a camada de ozônio. O resultado automaticamente é que o HFC não tem cloro, automaticamente não vai agredir a camada de ozônio. Beleza, problema mais ou menos resolvido, né? Então o Protocolo de Montreal, ele foi lá assinado em 1987, alguns anos depois ele entra em vigor, e a galera prometeu até 2020, né, parar de utilizar completamente o CFC. Vários países já pararam de usar o CFC há muito tempo, né, utilizando alternativas como HFC, sem o cloro, que é o agressor. Sem o cloro, você não vai ter preocupações em relação lá à camada de ozônio. Tanto é que, nos últimos anos, os buracos na camada de ozônio estão ficando cada vez menores, né? Uma boa notícia, né? Quando a gente fala sobre meio ambiente, é só desgraça, parece que está tudo sempre piorando. É uma boa notícia, né? Os buracos na camada de ozônio, eles estão diminuindo a cada ano nos últimos anos, e a expectativa é que daqui para 2050, os buracos na camada de ozônio, eles desapareçam. Certo? Ô Landim, 2050 ainda vai demorar um bocado de tempo? Vai, né? É porque o cloro, ele tem um tempo de vida útil na atmosfera, agredindo o CFC, muito grande. Um átomo de cloro, ele pode passar algo em torno de 100 anos na atmosfera, contribuindo lá para poder agredir a camada de ozônio, para poder, na brincadeira, destruir o ozônio. Ou seja, você tem que imaginar que o CFC que foi liberado em 1950, o cloro ainda está lá, enchendo o saco, né? Demora uns 100 anos para o cloro perder, né, a agressividade dele em relação à camada de ozônio. Né? Como o Protocolo de Montreal é de 87, ele entra em vigor alguns anos depois, ainda vai demorar um pouquinho até esse cloro todo parar de encher o saco, e aí não teremos mais problemas com os buracos na camada de ozônio. Qual é a preocupação com os buracos na camada de ozônio? É que o buraco na camada de ozônio vai deixar passar muita radiação ultravioleta tipo B e tipo C, né? Normalmente, camada de ozônio, ela deixa passar a radiação ultravioleta tipo A, que não é tão agressiva. O UVB e o UVC, ela filtra bastante. Com os buracos na camada de ozônio, o UVB e o UVC passa, câncer de pele, queimaduras, lesões na retina e cegueira, morte do fitoplâncton, ou seja, tudo isso aumenta devido aos buracos na camada de ozônio e, graças a Deus, esperamos nós que se cumpra a previsão de que daqui para 2050 esses buracos na camada de ozônio desapareçam.